E aí, terceirão, beleza? Vamos para mais uma aula aí. Hoje, Karl Marx, beleza? Tranquilo. Ó, então, nós paramos no item sobre a produção da mais-valia. Mas, como me pediram, é bom a gente retomar o que eu já expliquei para vocês para entender o conceito de mais-valia mais a fundo, tá? Então, vamos antes retomar o que a gente já viu em aula para poder, enfim, entender melhor o conteúdo, tá? Então, primeira coisa, o Marx ele viveu entre 1818 e 1883. Então, ele é um autor, ele está pensando questões que estão ali muito fortes no século XIX, tá? E aí, o Marx, é considerado um dos pais da sociologia, das ciências sociais. Porém, ele não é propriamente um sociólogo. No período que ele viveu, a sociologia não havia sido institucionalizada, não era uma ciência ainda reconhecida na universidade. Então, ele é formado em Direito, tá? E o doutorado dele, em Iena, é na área da filosofia, tá certo? Ele, em 1848, ele escreveu um livro que até hoje é bastante utilizado, que é bastante conhecido, que se chama Manifesto do Partido Comunista, como uma obra menos científica e mais política. Por quê? Porque ele escreve, na verdade, com a intenção de incentivar o proletariado, os trabalhadores, a fazer uma revolução socialista em 1848. Data emblemática, porque é quando está ocorrendo na Europa a Primavera dos Povos, tá? Só que a Primavera dos Povos é derrotada, né? O Marx ele é perseguido politicamente e ele precisa se mudar da França. Ele acaba, no último período da vida dele, ele se muda para a Inglaterra, que era o berço da Revolução Industrial. Era o lugar, primeiro, a Inglaterra era o país mais rico, mais desenvolvido, mais industrializado do mundo, no século XIX. E assim, é lá onde as contradições entre as classes sociais estavam com maior força, estavam ocorrendo com maior força. Então, ele conheceu de fato a realidade da classe operária, tá? E além disso, pessoal, o Marx ele teve uma parceria intelectual com o Friedrich Engels, tá? Um industrial alemão que, além de um amigo intelectual ideológico do Marx, em vários momentos ele foi quem financiou os estudos do Marx, porque o Marx, enfim, para ele poder produzir o que ele produziu, ele precisava de uma base material, ele precisava se manter. Então, muito do que ele pôde escrever foi porque o Engels mantinha ele economicamente. É claro que ele escrevia para jornais, enfim, mas, enfim, não ganhava tanto, tá certo? Isso é só um detalhe da trajetória dele. Bom, então, o que o Marx quer com a sociologia que ele propôs, ou com o pensamento que ele propôs, que depois virou sociologia? Ele quis entender o mecanismo de funcionamento do capitalismo para poder intervir no capitalismo e promover uma revolução socialista, tá? Então a ideia é entender como que o capitalismo funciona como um modo de produção, como um modelo econômico, como uma forma de produzir riquezas, mas também misérias, né? O que está em primeiro lugar no capitalismo? E em cima dessas conclusões, né, em cima desse mapeamento que ele faria do capitalismo, propor uma revolução, uma saída para o capitalismo, que na visão dele era uma fonte de desigualdade social, certo? Bom, aí, pessoal, a gente pode entender o seguinte, né? Para o Marx, diferentemente do Durkheim, não existe a sociedade não é um tecido social que puxa o indivíduo para ele. Na verdade, o que é a sociedade? A sociedade é uma organização que é baseada nas relações de produção. Então, o que faz com que o indivíduo se adeque à sociedade? A posição de classe que ele está. Ou ele é burguês, ou ele é proletário. Ele não vai ser aceito pela sociedade porque a sociedade, enfim, trata o indivíduo como um ser social. Na verdade, para o Marx, a posição e a aceitação do indivíduo vai ser de acordo com a posição que ele ocupa, né, dentro dessa sociedade. Ou ele é dono de um meio de produção, ou ele é um assalariado, certo? E aí, pessoal, ele vai dizer o seguinte: ao longo da história, vários modelos, vários modos de produção
foram se sucedendo. Então a gente pode colocar, por exemplo, o escravismo, a gente pode colocar o feudalismo, a gente pode colocar o capitalismo. Nos estudos marxistas, ele vai partir da ideia de que sempre a realidade que a gente está vivendo, ela está em transformação, está em mudança, em transformação dialética. Então, no passado, existiu o escravismo, depois o feudalismo, depois o capitalismo. A aposta do Marx era num tipo de socialismo e lá no final as classes sociais seriam extintas, o Estado seria extinguido e as pessoas poderiam viver num modo de produção que ele denominou como comunismo, que seria o começo de uma nova história, tá? Para os seres humanos, tá certo? Bom, então a gente consegue ver que o Marx aposta na revolução. E por que daria no comunismo? Porque sempre as coisas estão em mudança. E a fé, a crença dele de que daria no comunismo é porque ele parte de um pressuposto iluminista. Ele pensa que a razão é capaz de emancipar o ser humano, aí ele chegar a uma consciência de que a melhor forma de organizar a produção e a relação do ser humano com a natureza é por meio do comunismo. Entendeu? Então, é essa aposta que ele faz. Então, ele vai dividir a sociedade, ele vai classificar a sociedade em duas classes sociais. O burguês e o proletário. Tá? Porque, no fundo, é isso que interessa para entender por que a sociedade se transforma. O que faz a sociedade ter força? É a oposição entre burguesia e proletariado. Mas fulano de tal se reconhece mais como religioso do que como assalariado, como trabalhador. Não, tudo bem, Marx vai falar, ele pode se reconhecer como religioso. Mas, no fundo, o que determina a posição, o que a pessoa pensa, etc. e tal, é que classe social que ela pensa, que ela pertence, tá? Então ele vai dizer que é o seguinte, na sociedade que a gente vive, como que a gente pensa? A gente vai pensar de acordo com os valores da classe dominante. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, por que muitas vezes o trabalhador, ele, mesmo sendo explorado, ele admira o seu patrão? Ele vai falar, porque ele é um alienado. Na verdade, ele tem vontade de ser o patrão e ele não se reconhece como um trabalhador, porque ele é um alienado, ele não tem consciência desenvolvida ainda a esse ponto. Se ele não tem consciência a esse ponto, esse trabalhador ele vai reproduzir tudo aquilo que a classe burguesa faz. Então, o jeito de se vestir, a arte que a classe burguesa cultua, a música, enfim, todos os aspectos culturais que a burguesia acha que são os mais belos, os mais sofisticados, a classe operária, de alguma forma, vai respeitar e vai admirar também isso que a burguesia gosta. Entendeu? Por quê? Porque a burguesia é a classe dominante. Se a burguesia é a classe dominante, todo mundo que ela vai criar em torno dela vai ser um mundo para formar a consciência dos trabalhadores de que o que é bom para a burguesia também é bom para o trabalhador. Logo, o trabalhador vai ter os mesmos valores, a mesma cultura, os mesmos valores que a burguesia tem. Certo? Bom, e aí, pessoal, beleza. Nesse sentido, o Marx, ele vai, num livro que se chama O Capital, ele vai tentar entender, então, como que o capitalismo funciona, tá? Como que é o mecanismo para poder intervir nele. E aí, ele tem um método que é bastante interessante no pensamento dele como um todo, que é o método materialista histórico, o materialismo histórico dialético. Que ele pega do Hegel, ele modifica, né, traz para o plano real, mais realista, não idealista, e tira da cabeça e coloca nos pés esse método. Em que sentido? O Hegel, pessoal, rapidamente, tá? O Hegel, por ser também do pensamento dialético, ele vai propor assim, o que é a vida? Tudo que existe na vida está sempre em mudança, em constante transformação. E o que é essa transformação? Ela ocorre por três fenômenos: a tese, a antitese ou a antítese e a síntese. Então, toda postulação, toda formulação, toda ideia tem uma contra-ideia, tem uma antítese a ela. Então, isso aqui representa uma força, isso aqui representa uma força contrária. Na conjunção entre elas, vai dar uma terceira força, que é a síntese. Não é nenhuma nem outra, mas é o resultado delas. Para tudo.
Então, por exemplo, se a gente, aquilo que eu sempre coloco em aula, se o Pedro, hoje ele é estudante, mas amanhã ele vai ser um trabalhador. Então ele se nega como estudante para se afirmar como trabalhador. No futuro ele vai se afirmar, vamos supor, como um pai de família, suponhamos. Então ele está sempre em constante mudanças, né? Bom, só que essa ideia de tese e antitese, para o Hegel, como um bom iluminista, o Hegel entendia o seguinte: ele entendia assim, as pessoas dentro da família, em sociedade, estão sempre em diálogo, sempre em discussão. Qual que vai ser o melhor caminho? O melhor caminho vai ser a ideia em que dialogada entre as pessoas. Então, por exemplo, um tem um argumento de um lado, o outro tem de um lado, de outro lado. Qual que vai ser a ideia resultante? Vai ser meio que a mistura delas como uma síntese. Para o Hegel, então, a evolução do ser humano seria uma evolução por meio da razão. A razão seria o resultado da discussão entre os indivíduos, entre o diálogo dos indivíduos, e aquelas ideias que são mais perfeitas, aquelas ideias que digamos, são mais equilibradas, elas iam predominar naturalmente, até a gente pode dizer. Por isso que ele é um idealista, porque ele acreditava que ao longo do próprio tempo, as ideias que são mais perfeitas, que são mais racionais, elas iam predominar ao longo do tempo. Então, uma família pensa de um jeito, uma outra família pensa de outro jeito. Dentro da própria sociedade, aquelas famílias vão dialogar entre si, né? O jeito de pensar, os argumentos, o jeito enfim, de se comportar, e vai dar um terceiro resultado. E isso daria até a formação do Estado. O que o Estado seria para o Hegel? Seria o resultado desse diálogo ou dessa dialética, que é a mesma coisa, entre ideias contrárias, que daria sempre uma síntese. Então, o Estado para o Hegel seria a síntese mais perfeita e mais racional do que a humanidade criou. Porque o Estado seria já um Estado equilibrado e que já teria, digamos, harmonizado as posições de um lado e de outro seriam conflitivas. Tá? Beleza. Só que o Marx vai pegar esse pensamento na ideia de que tudo se move, ou seja, tudo está em sempre constante processo. Só que ele vai falar o seguinte: não são as ideias mais racionais, mais perfeitas, que ao longo do tempo vão predominar. Na verdade, na vida real, o que faz com que o mundo se mova? É a luta de classes. A história do homem é a história da luta de classes. Então ele vai colocar o seguinte: no passado, o servo contra o senhor feudal representou uma disputa. Nesse embate entre tese e antítese, ou servo e senhor feudal, resultou num novo modo de produção que superou o feudalismo, que no caso foi o capitalismo. Hoje, no capitalismo, o Marx diria, o capitalista ou burguês, ele está em oposição, está em antítese ao proletário, que é o seu assalariado. Então, eles, em luta de classe, vai dar uma nova síntese. Que síntese seria essa? Para o Marx, como bom iluminista, ele vai acreditar que seria o socialismo, certo? Por quê? Porque ele acredita que a classe trabalhadora, a classe operária, teria a consciência de classe e falar o seguinte: se a gente é que produz a riqueza do mundo, por que o mundo não pertence a nós? Então, o novo modo de produção que viria depois do capitalismo, a aposta do Marx é o socialismo, e que depois seria um comunismo, tá? Enfim, então esse é o método do Marx pensar. Por isso que ele vai sempre falar numa revolução. Por que é importante entender o método do Marx? Porque pelo método do Marx a gente consegue entender porque ele sempre bate na tecla de uma revolução socialista. Por que ele vai dizer que o pensamento dele é um pensamento para uma revolução socialista, tá? Uma sociologia revolucionária. Bem diferente do Durkheim, que teria lá a sua sociologia, seria uma sociologia da ordem. Para o Marx seria uma sociologia da desordem. Ele quer entender como que as coisas mudam. O Durkheim quer entender como que as coisas se mantêm funcionando, para criar uma sociologia e que mantenha as coisas em equilíbrio, em harmonia, em ordem, funcionando. O Marx quer que o capitalismo entre em desfunção. Tá? Bom, em cima disso, pessoal, então aí a gente vai para
conceitos importantes do Marx: a teoria da alienação e a teoria da mais-valia. Tá? A teoria da alienação, ele vai dizer o seguinte: a partir do momento em que o trabalhador ainda não assumiu sua consciência de classe, ele ainda é um sujeito que trabalha para o patrão e é explorado por esse patrão. Tá? Então, o Marx vai falar, enquanto a revolução não existe, o que é alienação? Né? Alienação a gente pode entender assim, no sentido lato, como transferência. A ideia de transferência. Então, ele vai falar o seguinte, o trabalhador, na época da segunda Revolução Industrial, que ele estava assistindo lá na Inglaterra, que estava em constante choque contra a burguesia, o trabalhador ele vai ser alienado em 3 aspectos. Né? Então, primeira coisa, no feudalismo, o trabalhador, se ele pegasse, por exemplo, para fazer suponhamos, um sapato, do início ao fim ele ia pegar para fazer aquele sapato. Ele ia pegar para fazer um móvel, uma estante, do início ao fim é ele quem ia fazer aquele trabalho. Por isso que se chama um trabalho artesanal. Arte, o prefixo dessa palavra. A ideia de artesanal é um trabalho que exige, digamos, imaginação, senso estético. É um trabalho artístico, antes de tudo. E é o indivíduo que faz ele do início ao fim. Depois, quando ele começa a trabalhar numa fábrica, ele só vai fazer parte do trabalho. Ele vai trabalhar numa linha de montagem em que ele vai ou apertar um parafuso, ou encaixar uma peça, etc. Então o trabalho dele não vai ser mais artístico, vai ser um trabalho mecânico, manual, um trabalho alienado. Então ele vai falar o seguinte, primeira coisa, o que é uma alienação? Uma alienação para o trabalhador é, primeiramente, quando aquilo que ele produz não pertence mais a ele. Ele que fez, mas ele está produzindo para o patrão dele, para o burguês vender. Então, a mercadoria que ele está produzindo, não é ele que tem a posse daquela mercadoria, ele está produzindo para os outros ganharem em cima disso. Então, a primeira parte da alienação é porque ele é separado do fruto do seu trabalho, ou seja, é separado da mercadoria que ele produz. O segundo ponto da alienação é que a consciência dele passa a ser alienada. Se ele trabalha por anos, por um determinado tempo, dentro da empresa, e não da indústria, da fábrica, que seja, e não pensa para trabalhar, é um trabalho muito mecânico, muito braçal, ele não desenvolve a imaginação. Então, ele vai cada vez mais, entre aspas, aí, ficando burro. Se ele ficar burro, não é deu lá 6 horas, ele saiu da empresa, ele não vai deixar de ser burro e vai para casa, vai ter a vida social dele normalmente. Aquela alienação, a falta de pensar por conta própria, o problema de não poder ter uma imaginação, de ter um raciocínio inteligente, vai acompanhar ele. Então ele é uma pessoa alienada para a vida como um todo, para a vida social. Então esse é o segundo aspecto porque ele é alienado. O terceiro é pelo seguinte: quando ele deixa de participar da vida política e reivindicar melhores condições de trabalho ou condições para a sua classe social, esse trabalhador ele transfere o poder que ele tem de decisão, de influência política, para alguém que ele está votando, pelo princípio da representatividade. Então, ao invés de participar, ele elege alguém para governar ele. Só que quando ele elege na intenção de que aquele eleito vai ser um eleito para, digamos, lutar pelas causas do trabalhador. E isso nunca acontece. Por isso que o Marx vai dizer, quem domina a política, né, no nosso tempo, é a burguesia. É eles que estão lá com o mecanismo na mão de fazer as coisas acontecerem. Então, a burguesia está confinada a trabalhar. Está condenada, a trabalhar. Tá certo? Então, esse é o terceiro aspecto. Bom, lembrando que para ele fugir da alienação, só mediante uma revolução socialista. E aí, pessoal, a gente entra aqui no segundo conceito que é importante, que é o de mais-valia. O que é o conceito de mais-valia? Primeira coisa, a gente tem que pensar. Sempre que a gente trabalha para alguém, a gente enriquece esse alguém. Então, no exemplo, né, se eu trabalho 8 horas por dia para alguém, e daquelas 8 horas, 3 horas já é suficiente para pagar o meu salário, as outras 5 horas que eu trabalho por dia para o meu patrão,
vai ser lucro para ele. É claro que ele vai ter outras despesas na empresa, isso não é o caso, né? Vai ter que pagar água, luz, matéria-prima, etc. Mas enfim, o que acontece? Ele fica com 5 horas do meu trabalho. Só que ele ganha 5 horas do meu trabalho, 5 horas do meu amigo, do outro amigo, do outro amigo. Então isso é multiplicado pelo número de funcionários dele. Então, por que o burguês enriquece, na visão do Marx? Por que aumenta a desigualdade social? Porque tem muitas pessoas trabalhando para enriquecer esse burguês. O meu salário vai ser sempre o mesmo, praticamente. Só que o burguês, a tendência dele é aumentar cada vez mais o seu lucro, né, e a sua riqueza. Por quê? Porque ele está ganhando dinheiro em cima de cada trabalhador. Então, em outras palavras, a mais-valia é o cálculo que o Marx faz, que vai dizer o seguinte, é o DMD'. D, dinheiro inicial, M, mercadoria, D', dinheiro inicial mais linha. Como que o capitalismo funciona, então? No Capital, lá, no livro que ele publicou, ele vai chegar a essa conclusão. O capitalismo pode ser representado pela fórmula DM, D'. Dinheiro inicial que eu invisto na empresa. Esse dinheiro, eu compro tudo que eu preciso para produzir uma nova mercadoria. Transformo a mercadoria. Então, eu transformei, vamos por 500 mil de dinheiro em 500 mil em mercadoria. Só que aquela mercadoria eu não vou deixar parada. Eu vou vender. Quando eu vendo ela, eu vou pegar o D inicial, o dinheiro inicial que eu tinha, os 500 mil, mais a linha, que é o lucro, ou que é a mais-valia. Essa linha é o que eu vou ganhar a mais, portanto. Então, sempre para o Marx, o que vai acontecer? O capitalista vai entrar no jogo do mercado, vai produzir algo e tentar ganhar espaço no mercado para ter lucro. Nunca ele vai entrar para ficar empatado. Quando tinha o escambo, eu troco 1 kg de batata, suponhamos, por 1 kg de beterraba. Eu fico empatado, praticamente. Eu só troquei o produto, mas em termos de riqueza, eu não melhorei nada. No capitalismo, não. Por isso que a moeda, por isso que o dinheiro no capitalismo ele tem maior sentido, por isso que ele aumenta a circulação. Por quê? Porque o dinheiro eu posso acumular. A mercadoria eu não posso acumular, porque ela tende a estragar, ou seja, ou perder o valor dela. Então, se eu acumulo 300 mil em dinheiro, é diferente de eu acumular 300 mil sacos de batata, vamos supor. Eu não estou rico, porque eu estou com 300 mil sacos de batata no feudalismo. Entendeu? Bom, e aí, pessoal, a gente pode concluir o seguinte. O que é mais-valia? Então, também tem 3 características, né? A mais-valia, ela vai determinar como que o capitalismo vai funcionar. Então, primeira coisa, o seguinte, como que é pensado o preço de cada mercadoria? Por quanto que eu vou vender cada mercadoria? Para ter lucro, para ter mais-valia. 3 coisas. Então, primeira coisa, o lucro eu vou descobrir de acordo com o preço de cada mercadoria. Cada mercadoria ela vai ter um preço determinado pela quantidade de trabalho necessário para produzir ela. Então, por que o ouro é caro? Não porque o ouro ele é de difícil, é raro, é difícil de encontrar. Não é por isso. O Marx vai dizer que o ouro é caro porque a quantidade de trabalho que eu preciso fazer para retirar, lapidar esse ouro e deixar ele para ser comercializado é muito grande. Por isso que o preço dele é alto. Então, a mais-valia, o lucro, para eu ter o lucro, eu tenho que saber primeiro quanto que eu vou cobrar de cada mercadoria que eu vendo. E como que eu sei? Primeiro, pela quantidade de trabalho necessário para produzir aquilo. Depois, quanto que eu devo pagar para os meus funcionários? Ou melhor, quanto que o trabalhador deve ganhar? O trabalhador deve ganhar, segundo Marx, o mínimo necessário para sobreviver e se reproduzir. Então, esse é o segundo aspecto. Por quê? Vamos supor, eu tenho na consciência que eu dou 10 mil de lucro para o meu patrão, só que eu ganho só 2 mil de salário. Então, o que vai acontecer? Eu não vou precisar, digamos, eu não vou poder chegar lá e dizer que eu quero ganhar mais. Senão ele pode me demitir e colocar alguém no lugar. O que acontece? O valor do meu salário, segundo Marx, é o mínimo necessário que eu preciso para poder garantir minha sobrevivência e ter filhos.
ou me reproduzir, né, manter minha família. Porque no futuro, esse meu filho, ele vai trabalhar e alimentar o sistema capitalista. É ele quem vai trabalhar para os futuros patrões, os futuros burgueses. Então precisa estar nascendo hoje pessoas para trabalhar no futuro. Por isso que eu preciso me reproduzir, preciso ganhar um tanto mínimo para isso, certo? E por fim, pessoal, o salário do trabalhador, né, a terceira perspectiva que o Marx vê em cima da mais-valia é o seguinte: sempre o trabalhador vai ter o seu salário inferior àquilo que ele produz, porque senão o patrão não tem lucro. Então sempre, né, segundo Marx, sempre o trabalhador vai ser explorado. Por quê? Porque ele vai ter que ganhar uma quantidade menor do que aquilo que ele dá de lucro, tá certo? Para gerar a mais-valia. Bom, então, pessoal, em suma é isso. Lembrando que o Marx, ele é um pensador que influenciou gerações de trabalhadores, de intelectuais, e ele teve diretamente ligado à Revolução Bolchevique em 1917 na União Soviética, né, Rússia que virou União Soviética, depois de outros países também que se espelharam bastante na Revolução Soviética e no pensamento marxista para fazer suas próprias revoluções, como o caso de Coreia do Norte, Cuba, Vietnã do Norte, na África, Angola, Moçambique, etc. São vários os exemplos, tá? É isso, beleza? Como complemento dessa aula, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da aula do módulo 3, né, sobre o Karl Marx, como a tarefinha aí para vocês, beleza? Se precisarem de alguma coisa, me mandem uma mensagem. Abração, terceirão. Boa quarentena.